Hoje o nosso recorte é sobre o jeito mais antigo, mais eficaz, mais instintivo, mais natural de aprender e de ser ensinado, tá? E de ensinar e de aprender, digamos assim. Aprender a ser ensinado é a mesma coisa, mas assim, o método de ensino e o método de aprendizado, agora sim, mais antigo, manjado e eficaz, e que por incrível que seja está quase abandonado, que é o exemplo. Exemplo, a primeira educação é pelo exemplo, tá? O vivo quer exemplo, o ser humano nasceu, ele quer exemplo, nasceu, ele está olhando os outros como é que faz. Nada educa mais do que o exemplo, para o bem ou para o mal. É assim que funciona, tá? É evidente, manjado, óbvio, tá? Qual que é o grande dramalhão do analfabeto funcional? É porque ele só conhece, via de regra, exemplos de outros analfabetos funcionais. Exato. É a clássica nivelação por baixo. Então você pega uma pessoa, põe num padrão que as demandas são baixas, num padrão que a idiosincrasia é extremamente estúpida, num padrão em que todo o que ele vê é mediocridade, ele acha que a mediocridade é norma. Nós temos uma tendência primária de achar que o horizonte é a referência, que o direito se faz por esses costumes. A gente já tem que ter uma maturidade para se colocar isso acima. Então assim, se tudo que o camarada vê é analfabetismo funcional, tá ótimo de ser analfabeto funcional, ele não tem outro paradigma, ele alcançar esse paradigma de tratar o comum como normal, tá? Que não é a mesma coisa, o comum é o que a maioria faz, tá? O normal é o que deve ser feito, são coisas diferentes. Qual a única coisa normal na vida? É amar no seu sentido clássico, amar no sentido de ser independente, ser produtivo, tá? E dar desinteressadamente, ser rico para dar riqueza, tá? Isso é normal na vida. Mas quase ninguém está se enriquecendo para dar. Riqueza aqui no sentido amplo, né? Então, bem, quase todo mundo é anormal. Mas não é comum. Não é comum. O comum é ser analfabeto funcional. O comum é ser atrofiado. O analfabeto funcional, gente, é muito mesquinha. Não esqueça isso. Mas vamos voltar ao viés aqui da questão do nosso caso, que é o exemplo, tá? Então é o seguinte, o analfabeto funcional quase que só vê outros analfabetos funcionais, quase tudo no analfabeto funcional, e o próprio educador dele pode ser analfabeto funcional. As pessoas de autoridade, que a gente tem que ter autoridade, tá? Paterna, familiar, social, do professor, podem ser exemplos de personalidades que são analfabetas funcionais. Então não interessa o conhecimento que essas pessoas dão, se a autoridade não educa. Desde a tradição lá de Aristóteles, a razão inteira de ser do Estado, a razão inteira de ser da família, a razão inteira de ser das comunidades, é fomentar a virtude. Sim. Mas se não ocupar uma posição, tá? Não há uma posse de virtude, não há o exemplo. Eu quero dar um mau exemplo. Já viu aquela situação de camarada que se torna pai, mas ele não aumenta a exigência sobre si? Enfim, a gente está vendo isso. As famílias estão nesse patamar de coisa, tá? Então imagina como é que está o ambiente escolar, essas coisas assim gravíssimas, tá? Então assim, não há um exemplo efetivo de inteligência, tá? O que é muito importante, mais importante do que receber conhecimentos, é conviver com pessoas íntegras, de personalidade. O que é uma personalidade íntegra? Não é só a questão de não roubar. Uma personalidade íntegra é uma personalidade coerente, uma personalidade que não mente, que fala, a coisa está aqui, ela não está aqui. Há uma personalidade integrada, tá? Entre o que ela pensa, o que ela acha, o que ela diz. Com pessoas que sejam a convivência com os íntegros, tá? O analfabeto funcional não é um íntegro, ele está divorciado da realidade, ele não está instalado. O íntegro nesse sentido é uma pessoa instalada, naturalmente ele se torna uma pessoa de critério. Não vou fazer isto por A, por B, por C, ou devemos fazer aquilo por A, por B, por C. É uma pessoa que tem critério, e não manda é porque o chefe mandou, é porque fez, é porque falou.
tá? E as pessoas são ponderadas, tá? Olha, vamos fazer um meio termo nisso daqui, por A, por B, por C, essa posição aqui é exagerada, mas dá para preservar um pouco nisso, aquilo, etc. A convivência com essas pessoas, ver o exercício real da inteligência ser aplicado, ver pessoas que resolvem problemas, que se expandem, que hoje estão num patamar e depois estão no outro, é de longe o melhor jeito de educar. Não é ter o conhecimento, é ver a potencialização. Todo conhecimento tem que seguir aquela escalinha de ser percebido, ser compreendido, ser interpretado e ser retido, para que essa expansão da personalidade vivencialmente verificada seja o caso. Agora, se você der conhecimento sem o exemplo real dos processos de pessoas que os retiveram e gozam da abundância de crescimento por isso, é difícil, gente. Imagina a questão, sabe, uma classe profissional, gente, dado da realidade, tá? Altamente ressentida do magistério, gente. As pessoas são ressentidíssimas. A criança está na escola, não interessa se é escola pública, escola particular. Exceções há, obviamente, mas assim, é um ressentimento generalizado. Então você pega a pessoa, ela só vê exemplo de personalidades ressentidas. Se a pessoa é ressentida, imediatamente ela tende à desintegração da personalidade, porque ela está racionalizando um problema de atitude acabrunhada na vida. Segundo, o critério tende à pendularidade, nunca tende à ponderação. Então você tem só esses exemplos, aí fica difícil. Tem o caso do professor Pierluigi Piazzi. Ele falava uma coisa muito grande, que monte de mãe procura ele para, meu filho, o que eu faço para a educação do meu filho, o que eu não faço para a educação do meu filho. Então, ele falava, só devia andar de avião. Ele é um cara sarcástico e tal. Porque mãe que nunca andou de avião é um problema. Porque o problema é que a mãe que nunca andou de avião. E aí ele cria aquele choque, então ele fala, porque no avião você aprende uma coisa, tá? Que quando tiver turbulência, a máscara cai, mas tem que pôr primeiro em você. Só depois de você estabelecer a sua oxigenação, você vai cuidar do teu filho. Exato, está dizendo claramente isso, tem que dar exemplo, gente. Você tem que criar circunstâncias em que seu filho tem exemplo. Ou você com você mesmo. Você tem que buscar as referências, os paradigmas efetivos das pessoas de personalidade integrada, tá? De critério, que são ponderadas. Agora, se você não conviver com esses exemplos, tá? Ficar nos ambientes frívolos, vai ficar difícil, gente. Vai ficar difícil. A tua referência vai baixar necessariamente, tá? E aqui mesmo na Casa da Crítica, tá? Eu diria a 1/3 dos pais, 1/3 dos alunos que vêm fazer o meu curso de trilho são pais que estão preocupados porque chegou agora a prole, como é que vai fazer? Não é que eu ensine aqui no meu curso como que faz executivo operacionalmente com a prole, mas o problema do pai é, não, eu tenho que me fazer, eu tenho que ter linguagem articulada, eu tenho que ter pensamentos bem elaborados, eu tenho que ter prudência para ser assim. E isso é o que impacta o meu filho. Feito. Que alegria, quando você tem um manifestamente óbvio, que se você é filho, seu pai também passa por um processo de se exigir rigor, de aumentar, porque tem a prole. Isso é ser pai, não é ter filho. São coisas diferentes. Como as pessoas estão vendo no modo ter, eu tenho um filho. Te evoca uma atitude diferente, falar, eu sou o pai. Isso quer dizer, eu tenho que ser mais, inclusive. Tá? Então isso é uma questão muito complicada. Ah, mas tudo bem, mas eu não ganhei isso, então o que eu vou fazer? Então você tem que se dar isso daí. Então você vai ter que procurar os exemplos. Ah, mas onde eu vou achar isso se estamos num ambiente viciado? No mínimo que você vai ter, tá, é na literatura. A grande questão da leitura literária, a leitura dos clássicos, da literatura fina, etc., é porque não é um estoque de conhecimentos meramente. É um estoque de exemplos. Nesses exemplos estão contidos ensinamentos, conceitos, cultura, etc. Mas você está vendo um drama real. Você está vendo uma experiência de vida. Você está vendo possibilidades concretas de existência. Nem que o seu exemplo seja de uma ficção boa.
É uma ficção que é evocativa das condições da realidade. Então, você tem que buscar exemplo bom. Tá? Você querer, a partir do abstrato, para depois concretizar, é difícil, gente. Você está entendendo? Tem que começar com uma coisa, vendo coisas concretas, paradigmas bons e etc. Então, essa questão do exemplo, gente, é fundamental. Nós temos que ter modelo. Nós não sabemos viver. Nós temos que aprender. Agora, se você não procurar os bons modelos ativamente, o que vai acontecer? Os maus modelos chegam, gente. Tá cheio. Você vai achar que o ressentimento do ativista político é válido. Você vai achar que o banditismo é válido, porque tem glamour. Você vai achar que a rebeldia, que a revolta juvenil, gente, é isso que a maioria dos jovens vê como exemplo. Revolta juvenil é como uma demonstração de impotência possível, você está entendendo? E etc. Então você tem que ter modelos de superação e etc. Então, onde encontrar os bons modelos? Literatura clássica. Assim, se você não tiver modelos reais, vier de um ambiente em que as virtudes são muito... Virtudes sempre são escassas, mas se for escassa demais, você tem que evocar na literatura. Tá? Ainda é... Na verdade, a literatura clássica é clássica porque ela tem preservação dos modelos. O nascimento da literatura era para preservar os modelos dos heróis. Para isso, inclusive, existiu Homero. O que Homero fez é não podemos esquecer dos heróis, para ter os modelos de vida. Quando houve o salto da mitologia, que era só falada poeticamente, para ser escrita, era a preservação do modelo, para as pessoas ter para onde ver, como viver bem. Tá? Então isso já é a própria origem da arte escrita. Tá? Para que aprendeu a escrever? Inicialmente não era só para dar ordem, não. É para registrar historicamente os modelos. A cultura assumida dentro de um fluxo intergeracional permanente é exatamente a entrega de modelos possíveis, de exemplos. Então, assim, há um fluxo que deveria se chamar cultura, tá? Aliás, cultura deveria se chamar apenas esse fluxo intergeracional no qual os melhores modelos vão sendo incorporados para ser transmitidos. Hoje você tem uma degeneração da ideia de cultura, que cultura é viver o estado de coisa. Então a cultura aqui é isso, eu faço isso aqui agora, e não na perspectiva de um melhor que a tradição da trajetória da humanidade fez. Então, para ter modelo, então você tem que... Pode pegar modelo de 2000 anos atrás, é mais rico do que vocês pegando da contemporaneidade, né? Exatamente. Claro, depende da situação, aí é bom senso, né? Então, gente, modelo, busquem bons modelos e sejam modelos. Se você for responsável por alguém, primeira coisa, seja o exemplo, tá? Não adianta você ficar falando sem mostrar assim, como é que você fez aquilo, etc. Eu, quando vou dar meu curso aqui, vou fazer palestra, eu falo, eu fui analfabeto funcional até os 34 anos. Hoje eu tenho 50, enfim. Eu posso dizer, mas você aborda esse assunto, por quê? Não, resolvi estudar do nada, não, porque é uma dramaticidade real que eu vivi, tá? O meu exemplo está aqui, está colocado, tá? Dentro desse sentido. Tá? Gente, muito obrigado.